Meu nome é Johnny Chetarese, eu tenho 52 anos, sou cabeleireiro, moro em Santos Dumont há aproximadamente 25 anos. Eu sou de Belo Horizonte, mas as raízes da minha família são em Santos Dumont. Meu nome é Dirlaine, mas a galera me conhece mais como Didi. Eu tenho 20 anos, por mais que não pareça. Meu nome é Reinaldo Andrade, eu tenho 39 anos. Me chamo Melisandro, tenho 33 anos, eu sou de Bonito, Mato Grosso do Sul, resido aqui em Santos Dumont já faz 10 anos. Na minha formação, eu sou professor, tenho especialização em pré-escola, educação infantil e classe especial. Trabalhei um tempo com isso, trabalhei um tempo com história e geografia para antiga quinta, na oitava série. Eu nasci aqui em Santos Dumont mesmo, minha vida foi toda aqui e no momento eu só estou estudando mesmo e fazendo uma espécie de estágio. E no momento eu faço um pouco de política na internet e no jornal escrito, na cidade. Sou formado na área de turismo, né? E dentro dessa área eu segui a parte de eventos. Hoje eu sou empresário, tenho uma floricultura, trabalho no ramo de decoração, de casamentos, aniversários e uma equipe de cerimonial. E eu me identifico como bissexual. E sou homossexual. E também sou homossexual. Sou gay, assumido, sou como uma pessoa comum, como qualquer outro, me sinto uma pessoa comum, me vejo como uma pessoa comum. E às vezes esqueço que sou gay, porque eu não acho que isso é fundamental. Ser homossexual não é uma coisa que se escolhe. E nem sempre é uma coisa que a pessoa sabe que é. Quando eu era bem pequeno, eu não sabia que era isso. Mas é engraçado porque todo mundo pensa, né? Se é gay, quando era criança gostava de brincar de boneca. Eu sempre gostei de brincar de carrinho. Mas tem aquela coisa, meninos não brincam de boneca, meninas não brincam de carrinho, que é um erro. Isso não altera a sexualidade de ninguém, creio eu. Na verdade, eu sempre me senti meio diferente das outras meninas. Não sabia muito bem o que era, eu não sabia dizer o que eu sentia e nem expressar. E quando eu comecei a perceber o que era, eu comecei a tentar esconder. Eu não queria que fosse aquilo, eu queria que eu fosse normal no padrão que as pessoas achavam ser certo. Quanto à descoberta, eu costumo brincar muito que a minha descoberta foi no exato momento que eu nasci, que o médico virou e falou: é menino, eu chorei. Porque a gente não escolhe ser homossexual. Isso está no ser. Vem do berço, vem do útero da nossa mãe. Entendeu? Não é uma questão de escolha, não é uma questão de opção, não. É uma natureza do ser. A minha descoberta foi desde o nascimento mesmo. Eu nunca tive nada que o pessoal fala, influenciou, morava com a vovó, era filho único. Não. Eu sempre trabalhei desde criança, em trabalho bruto, na roça, entendeu? Com homens, então não teve influência. É uma natureza do ser. Eu nasci dessa maneira. Não foi escolha. Nós nascemos já homossexuais, a gente não escolhe ser isso. Existe muito preconceito, ninguém escolhe nascer para ser atingido de preconceito. Com 14, 15 eu já tinha medo de me expressar, porque aí eu ia me chamar de nomes, né? Falava mulherzinha, fresquinho, mariquinha. Então eu sabia que ia ser chamado daquele. Várias vezes eu tentei mudar a minha postura, mudar o meu eu. Pra mim foi uma coisa bastante difícil, porque eu achei que as pessoas não iam aceitar, pensei muito na minha família, na aceitação deles. E no que eu via acontecendo na televisão, e não era coisa boa. E eu não queria passar por tudo aquilo. A partir dos 9 anos de idade, você começa a sentir algumas atrações físicas por outros meninos. Só que você é muito inocente, você não sabe se isso é certo, se isso é errado. E a partir dos 12 anos você começa os conflitos. Isso é pecado, a família não vai me aceitar. Então você começa o conflito com você mesmo. E aí com 16 eu comecei a pensar, eu pensei os nomes pesados. Viado, bicha e outras coisas, né, outras expressões que usavam na época. Entender que eu sou isso tudo mesmo. Se o que eu sou tem esses nomes, então é o que eu sou.
Então eu me assumi. Mas foi uma assunção para eu mesmo, foi uma coisa eu comigo. Eu sempre tive a minha concepção de que eu devia ser o que eu era. Mas falando era muito fácil, só que na prática sempre foi muito difícil. Eu não conseguia expressar e deixar evoluir tudo aquilo, aquele turbilhão de sentimentos que eu tinha. E pra mim agora já tá sendo mais simples de poder mostrar pras pessoas o que eu sou e o que eu sinto. A partir do momento que eu me aceitei, aí eu não posso falar que eu não tenha acontecido preconceitos, mas eu passei a entendê-los de outra forma. A enfrentá-los, eu acho que fica uma palavra muito forte, mas a trabalhar com esses preconceitos de forma diferente. Preconceito sempre existiu. Durante um tempo era muito pesado, né? O preconceito eu sempre soube que ia ter a partir do momento que eu mostrasse para todo mundo que eu era. Eu procuro trabalhar o preconceito da minha forma. Então, trabalhando, sendo honesto, eu procurei adquirir e dar o respeito. Eu, pessoalmente, eu não posso falar que eu fui vítima de preconceito. Eu posso colocar que eu fui vítima de pessoas que queriam me diminuir em função da minha sexualidade. Eu sofri sim preconceito de algumas pessoas da minha família. Aquele preconceito velado, sabe? Da pessoa fingir que não tem preconceito nenhum, mas falar coisas que te ofendem de uma certa forma. Na infância também aconteceu algumas histórias de as famosas chacotas que você tem, né? Não um viadinho passando, né? Olha, bichinho. Aconteceu uma situação muito engraçada com nós no restaurante, que nós estávamos com um casal de amigas heterossexuais e nós fomos sair para jantar. Aí nós chegamos no local, eu e Reinaldo sentamos um lado do outro, né? E as meninas na nossa frente assim. Aí na hora que nós chegamos começou um bochicho muito grande da mesa ao lado. Eram dois casais de héteros também. Só que aconteceu que eu estava sentindo alguma coisa andando na minha cabeça. Eu só pedi pro Reinaldo, olha pra mim se tem alguma coisa no meu cabelo. Eu fiz só assim. Quando eu fiz assim, o homem levantou revoltado, como se fôssemos se beijar, alguma coisa assim. E nada disso aconteceu. Nunca ia Foi fazer. só o gesto mesmo. Foi assim, olha pra mim aqui olhar o assim. cabelo dele assim. O rapaz levantou. O cara ficou revoltado. Isso, e saiu, xingando. E eu vou à missa aos domingos. Eu sento do lado do meu marido na missa e a gente participa da missa junto. Então a gente vê olhares diferentes. Opa, o casal assim, homossexual na missa. Sim, a gente está ali. Somos filhos de Deus. Somos a imagem e semelhança dele. Por mais que as pessoas achem um absurdo. Deus não coloca ninguém no mundo para sofrer. É muito estereótipo essa questão da pessoa ser bissexual, da pessoa ser promíscua, alguma coisa do tipo. Teve familiares meus que falaram que era falta de vergonha na cara, que era pouca vergonha, mas com o tempo elas foram aceitando e vendo que não era aquilo, que elas podiam ter uma visão melhor. A mãe, se o filho ou a filha é diferente, ela nota. E minha mãe dava os toques de leve. Olha bem quem você vai confiar. A pessoa que você pode confiar é em mim, que sou sua mãe e que vou estar sempre pronta para ajudar se você precisar. Ela falou comigo que eu poderia ser o que eu fosse. Eu seria sempre o filho dela. Que o amor incondicional que a mãe tem pelo filho não muda. A sociedade, o que ela faz? Ela rotula todos os homossexuais como fosse um só. Só que tem os que não respeitam, os que o respeitam. Eu não estou indo contra o nosso gênero de maneira alguma. Eu acho assim, que o respeito vem da pessoa. Você não tem que esfregar na cara da sociedade, uma senhora de idade, que você é homossexual. Não só eles têm preconceito da gente, nós também temos preconceito contra eles também. Porque a gente rotula vários héteros como se fossem preconceituosos, nem todos são também. Jamais um vizinho vai te dar carona. Um homossexual com um heterossexual já tá tendo um caso. O que que os outros vão falar, né? O meu medo é da minha sexualidade ser a minha referência. Quando alguém falasse assim, você conhece o Johnny? Ah, não conheço. Johnny é um gay que mora ali. Ah, um que é bicha, um que é viado. Não. Se alguém pergunta, você conhece o Johnny? O Johnny cabeleireiro? Medo. Acho que é um medo, um tabu, talvez o medo do desconhecido. Talvez até homossexualidade reprimida e escondida dentro dele. Mas o preconceito ainda é muito presente. Eu acho que o mais importante é você saber se comportar. O famoso entrar e sair. Então,
as tentativas aconteceram e eu não permiti que elas me atingissem por causa do suporte que eu tenho em casa. E o suporte maior é a família. Se a família que critica, que ataca, que dá as costas, ela não sabe como que ela está jogando a pessoa no buraco. Porque se você não tem um suporte em casa, você vai ter onde? Eu acho que todo mundo tem que buscar ser feliz. E isso não é pensamento de livro de poesia ou de filme romântico, não. Cada dia é um monstro diferente que a gente enfrenta. Seja você mesmo. Deus te manda recadinho, manda bilhetinho todo dia. Você tem que saber ler. E ser feliz tem que buscar a sua felicidade. E existe felicidade, sim. E a felicidade não existe, existem momentos felizes. A vida é feita de momentos, pô. Porque eu não tinha esse pensamento que eu tenho agora. Eu já tive pensamento muito preconceituoso a respeito de mim mesma. Não mude sua vida por conta de outra pessoa. Não tente ser o que as pessoas querem que você seja. Seja honesto, estude para mais à frente você ser alguém na vida. Seja inteligente. Só vence aquele que persevera com disciplina. Na realidade, no nosso país é tão difícil, tem miséria, tem fome, tem criança que anda sem roupa pela rua, que não tem o que comer, tem gente que já come lixo. E você vai se preocupar se o seu vizinho namora um homem ou outro homem, se a sua vizinha namora outra mulher. Porque é muita falta de empatia, muita falta de ver o lado do próximo. Então não desiste, continua a sua batalha, busca força nas pessoas que você ama, nas pessoas que estão dispostas a te ajudar. E esquece o resto que só quer o seu mal, porque não te acrescenta em nada. O que importa são as pessoas que estão com você. E é isso aí. A família é um vínculo que você tem pro resto da sua vida. Se você não se apegar a ela, quem você vai poder se apegar? A gente pensa que nós somos amigos. Mas na hora que você tá lá embaixo, seus amigos são poucos, não. Isso sim não. Mas se a família que mais te xingue, que te bate, te maltrate, ela tá ali do seu lado. Seu pai pode trancar você num quarto por um mês, pra te proteger. Então eu falo pra todo mundo, seja você mesmo.